Direto ao ponto de hoje, vamos tratar da Lei Federal número 8.429. Este texto contém alterações. Caso precise do texto na íntegra, consulte a respectiva lei. Essa lei dispõe sobre a improbidade administrativa. Trataremos aqui dos artigos 1º ao 11. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas. O que é uma conduta dolosa? É quando o agente daquela ação tem uma vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Por isso, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, para se caracterizar um ato de improbidade administrativa, o ato doloso ele é pré-requisito. Se não há dolo, se não há vontade livre e consciente, não podemos dizer aqui que se trata de um ato de improbidade administrativa. Aplicam-se ao sistema de improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Então, aqui, para que não se tenha aqui a confusão com o direito administrativo de polícia, que é quando o Estado deve agir sobre o cidadão para limitar ali a atuação do cidadão. Aqui não, ele está agindo contra ali os próprios membros da administração pública numa perspectiva sancionadora. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Não configura improbidade ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa de lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente. Então, a atuação do agente público com base em uma jurisprudência que ainda não foi pacificada, mesmo que ela caia e ela não seja ali o entendimento que venha a prevalecer, não vai configurar ali o agente como ato de improbidade, porque ele agiu ali em razão de uma interpretação do judiciário. Considera-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, nas entidades, nas atividades públicas. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato e outros atos ali administrativos, fazendo com que esse agente privado passe a exercer ali alguma atividade de caráter público. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de atos de improbidade. Os sócios, cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver a participação desses e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Se houver indícios de atos de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Com relação aos atos de improbidade administrativa, eles se dividem em 3 categorias. A primeira são aquelas que irão importar o enriquecimento ilícito. Ele auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, ou de função, ou de atividade, e notadamente, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel e imóvel ou qualquer outra vantagem econômica a título de comissão, porcentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse e que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagens econômicas, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel ou a contratação de serviços por preço superior ao valor praticado do mercado. Perceber vantagem econômica para facilitar alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviços por preço inferior ao valor de mercado. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados pela administração pública. Perceber vantagem econômica de qualquer natureza para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar,
de latrocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Não precisa que receber fisicamente essa vantagem econômica, basta aceitar essa promessa. Perceber vantagem econômica de qualquer natureza para fazer declaração falsa que envolva obras públicas ou outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercado ou bens de consumo. Adquirir para si ou para outrem no exercício da função, em razão delas, bens de qualquer natureza cujo valor ele seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Aceitar emprego, comissão ou exercício de atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante ali sua atividade. Receber vantagem econômica para intermediar liberação ou aplicação de verba. Receber vantagem econômica de qualquer natureza para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que seja obrigado. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores como punição, além de outras sanções. Cabe aqui a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. E, além disso, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de uma pessoa jurídica da qual esse agente público seja sócio, e a suspensão não é cassação, dos direitos políticos pelo prazo não superior a 14 anos. Observe que nesse bloco o tempo todo aparece perceber, incorporar, receber, aceitar, sempre aqui uma transação, uma finalidade de enriquecimento ilícito do agente público. A segunda categoria são aquelas que causam prejuízo ao erário público. Então não tem aqui o enriquecimento ilícito, mas a atitude ali, da mesma forma, deliberada, que tem ali a intenção dolosa do agente público, ele irá causar ali um prejuízo ao erário público, que vai gerar ali uma perda patrimonial, um desvio, uma apropriação, malbaramento, dilapidação dos bens públicos ou haveres, e notadamente, como precisa ter então o ato doloso, o agente público ele vai, de forma intencional, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa jurídica ou física de bens, de rendas, de verbas e de valores integrantes do acervo patrimonial. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, ainda de fins educacionais ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores patrimoniais sem observância das formas legais. Não é porque a instituição ela é educacional, ela é assistencial, que eu posso sair dilapidando ali o patrimônio público. É preciso que seja observado ali as formalidades legais. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado. Olha que isso parece muito com o bloco anterior, mas aqui não está falando em receber alguma vantagem, apenas a permissividade com relação a essa perda patrimonial do poder público. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao do mercado, realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais, frustrar a licitude do processo licitatório ou do processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento, agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público,
liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiros se enriqueçam ilicitamente, permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados pela administração pública, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objetivo a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei, facilitar o concorrer para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, bem como utilizar de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais ou regulares aplicáveis, celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância de formalidades legais ou regulares aplicáveis, agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular, conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe em lei. Então todo esse bloco aqui traz muitas coisas parecidas com o bloco anterior, mas aqui não há uma intencionalidade de transferir ali uma obtenção de um recurso, de um enriquecimento ilícito, mas causa aqui sim um prejuízo ao patrimônio público. Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar em perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento. Então, o funcionário público ele continua tendo ali o seu ato doloso, uma improbidade administrativa que resulta em perda patrimonial, porém, como não teve um prejuízo financeiro, a parte da penalidade que cabe ao ressarcimento ao erário público, isso não irá ser cobrado, não irá ser aplicada essa penalidade ao agente público. A perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Então, se a atividade econômica daquele ente público ali, ele teve um prejuízo, mas decorrente da própria condição econômica ali do mercado de atuação, não irá ser caracterizado como um ato doloso praticado ali contra a administração pública. As penalidades aplicadas ao agente público quando ele incorrer em um desses itens aqui do artigo 10º aqui, que vai tratar especificamente aqui quando há um prejuízo patrimonial. Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, porque dependendo do tipo que for caracterizado aqui o ato de improbidade administrativa, vai se relacionar lá com o artigo 9º, que vai dizer ali do enriquecimento ilícito. Mas pode ocorrer também do tipo, ele não está previsto no artigo 9º, está somente aqui do 10º, tem aqui um acréscimo patrimonial, então neste caso vai ter a perda desses bens ou valores acrescidos ilicitamente. Perda da função pública, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano. E ainda a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios, mesmo ali por intermédio da pessoa jurídica, e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo não superior a 12 anos. O terceiro bloco, que está relacionado com o artigo 11, trata dos atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ou seja, quando ocorre a ação ou omissão dolosa, também novamente o ato intencional aqui, que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político-econômica capaz de afetar preços de mercadoria, bens ou serviços,
negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança do Estado e da sociedade, frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vista à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, com vista a ocultar irregularidades, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia e assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta. Praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade, de forma a promover um inequívoco enaltecimento do agente público e a personalização dos atos, programas, obras e serviços de campanhas dos órgãos públicos. Os atos de improbidade que trata este artigo, que atenta ali contra a administração pública, exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário ou do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Vamos entender aqui. Para diferenciar a questão do erro, da culpa, para o ato lesivo, que é doloso, é preciso que essa lesividade ela seja relevante ao bem jurídico, para que não seja ali uma situação de um erro, de um esquecimento, ou até mesmo uma falha que é caracterizada por um ato de culpa. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita por parte do agente público. Ou seja, no caso aí dos detentores de mandatos eletivos, eles poderão nomear ali parente em linha reta, colateral ou por afinidade, desde que não tenha ali uma intencionalidade dolosa ao bem público. Penalidade nesse caso aqui, como não há enriquecimento de forma clara, é mesmo um erro praticado na administração pública de forma dolosa, então vai ter aqui o pagamento de uma multa civil até 24 vezes o valor da remuneração e a proibição também de contratar com o poder público ou receber benefícios, incentivos, mesmo ali que por intermédio da pessoa jurídica, do qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Nesse caso aqui, quando há improbidade administrativa que atenta contra a administração pública, não há, enquanto pena, a perda da função pública ou a suspensão de direitos políticos. Esses dois itens somente se aplicam quando há enriquecimento ilícito ou um prejuízo ao erário público. Esse foi direto ao ponto da Lei Federal 8.429, que trata da improbidade administrativa dos artigos 1º ao 11.